Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wellington, dou aula de biologia e nós vamos ver algumas questões importantes aí para a sua prova do Enem. Vamos então na questão 125, uma expressão comum. Os genes ROX são responsáveis pela determinação do padrão do eixo corporal. A posição desses genes na molécula de DNA das células determina onde ficam as pernas, os olhos, o nariz, a boca, tal. Ativam a produção de óleos de um inseto, são os mesmos que ativam os óleos nos humanos. O gene é o mesmo. Aquela mosca drosófila da fruta tem apenas 8 genes, que determinam isso. Os seres humanos têm 38. Essa diferença no número de genes se refere à diferença de complexidade dos dois organismos. Qual o fator que permite a similaridade da expressão dos genes em organismos distintos? Veja, os genes são os mesmos, determinam as mesmas coisas, estão em vários animais. Até porque todos esses animais nós tivemos a mesma origem. Então nós temos a mesma linguagem genética, a linguagem genética é universal, vale para qualquer animal, qualquer planta, qualquer bactéria. A igualdade dos arranjos proteicos definidos pelo reduzido número de 20 tipos de aminoácidos. Não é isso. A replicação, a duplicação do DNA que produz cópias idênticas em células filhas. Não é isso também. Singularidade do código genético, a partir do qual cada aminoácido é traduzido por um tipo de códon. Existem, às vezes, vários códons para o mesmo aminoácido. Existem, às vezes, 4, 5 códons diferentes. Como eu disse, o código genético, ou seja, essa linguagem de DNA, é universal. É a mesma linguagem que permite a tradução em proteínas de diferentes organismos. Pode ser na mosca, pode ser no ser humano. Enfim, é isso. Resposta D de dado. Beleza? Muito bem. Pode ir na sequência. Questão 130. Essa aqui é uma doença já de nematóides. Enquanto que nos plateumintes, nós vimos, a maioria era hermafrodita, quer dizer, a maioria era monóica. Nos nematóides, eles são dioicos, sexos separados. E normalmente a fêmea é maior ou o macho é menor com uma pontinha enrolada, quer dizer, existe dimorfismo sexual. E aqui se fala daquela elefantíase ou filariose linfática. É uma das maiores causas mundiais de incapacidades permanentes a longo prazo. Quem causa essa Wuchereria bancroft é transmitida pela picada do pernilongo comum, que é aquele do gênero Culex, quando tem as larvas do parasita. E um detalhe, toda doença, toda parasitose transmitida por um pernilongo, quem transmite é somente as fêmeas, os machos não transmitem. Por quê? Porque a fêmea que suga sangue, é ela que se alimenta de sangue, então ela passa de uma pessoa para outra. Entre as manifestações clínicas estão edema, por quê? Esses vermes, adultos, eles vão principalmente na perna e obstruem o sistema linfático. Qual a consequência disso? O sistema linfático, ele pega aquele líquido que saiu da artéria e devolve para a veia. Ele faz essa drenagem. Se ele está obstruído, o líquido sai da artéria e não tem como voltar para a veia, acumula na perna, fica aquela perna inchada, retona, aquele edema, justamente, aquele edema, aquele acúmulo de líquido, parecendo perna de elefante. Pode ocorrer no seio, na bolsa escrotal, é mais comum na perna, tá? Sobre esse organismo causador da filariose, que é a Wuchereria bancroft, que é um nematóide. Pertence ao primeiro grupo de animais que tem sistema digestório completo, com boca e ânus. Ele pertence ao primeiro grupo de animais a apresentar um sistema digestório completo. Sim,
É um organismo diblástico? Não, é triblástico. O ser humano é hospedeiro intermediário? Não, o ser humano é o definitivo. O mosquito Culex é o intermediário. Tem o corpo cilíndrico, como todos os nematóides, e por isso a simetria radial. Não, quem tem simetria radial aqui, ó, é o quinidário. A reprodução é assexuada? Não, como eu disse, fêmea maior, macho menor, sexuada a reprodução deles. Resposta A. Beleza? Questão 132. Aqui você está vendo uma sanguessuga que já está nesse grupinho dos três, ó, onde a partir daqui todo mundo tem celoma, todo mundo é celomado. Anelídeos, artrópodes e moluscos. Essa é uma sanguessuga, é um anelídeo. Antigamente, na época que se escrevia farmácia com PH, eles eram vendidas, sanguessugas eram vendidas em caixinhas, o cara comprava na farmácia, colocava nas costas, fazia sangria, quer dizer, ela tirava sangue e baixava a pressão do cara e tal. É fácil perceber, porque ele é classificado com anelídeo, ou se perceber que tem anéis, tá? Sobre os anelídeos. São terrestres, entram na água apenas para se reproduzirem. Não. Anelídeos, né? O filo é dividido em 3 classes: oligoqueto, minhoca, poliquetos marinhos, irudíneos, sanguessugas. Quanto à reprodução, eles são dioicos? Não, eles são, a maioria tá até hermafrodita, dioicos só o poliqueto, só aquele marinho. É o primeiro grupo a apresentar um sistema circulatório fechado. Sim, nos anelídeos a circulação é fechada, nos artrópodes é sempre aberta. No molusco a maioria é aberta, exceto no cefalópode que é fechada. Então, é o primeiro grupo que tem sistema circulatório fechado igual ao nosso. E se é fechado igual ao nosso, o nosso sangue é vermelho e tem hemoglobina, o deles também. Tem hemoglobina que transporta oxigênio. Sim. A excreção do anelídeo é feita por aqueles tubos, né, que tem uma abertura, um funil que filtra celoma, que é nefrídeo. E não difusão simples, não. São classificados de acordo com o tamanho, os poliquetos são maiores, não. Poliqueto, muitas cerdas. Oligoqueto, poucas cerdas. Irudíneo, sem cerdas. Então aqui a letra C é a resposta correta. Questão 133. Agora está no artrópode, que é o maior filo de todos. O artrópode que tem insetos, crustáceos, aracnídeos e os miriápodes, que são quilópoda e diplópoda. Aqui fala em 800 mil, tem livros que falam em mais de 1 milhão de espécies. Vivem em todos os ambientes. Tem uma grande capacidade de reprodução, eficiente, tudo. Tem abelhas, formigas, cupins, tudo, né? Tem aracnídeos, aranhas, escorpiões, carrapatos, tal. Contendo 80% das espécies de animais, tem mais artrópode do que todos os outros animais e vegetais juntos. Os aracnídeos têm 4 pares de pernas, sim, tem 8 patas. Todo artrópode tem corpo segmentado. No caso do aracnídeo, não é cabeça, tórax e abdômen, a cabeça é fundida, né, no tórax, é cefalotórax e abdômen, está errado. Ausência de antena, sim, de asa, sim. Os quilópoda, com CH latim, aqui em português, quilópoda são as lacraias, as centopeias. Sem asas, 2 pares de antenas, não. Normalmente, o quilópoda, que é lacraio, o diplópoda, que é o piolho de cobra, acompanha os insetos. 2 antenas, respira por traqueias, o sangue não tem pigmentos, tá? Então, sem asas, 2 pares de antenas? Não, tem 2 antenas só. Sem asas. Os crustáceos têm um esqueleto ligeiramente diferente. Além da quitina, ele tem cálcio. Sim, por isso que eles são duros. 4 pares de patas? Não.
O que tem mínimo tem 5 pares, tem 10, o que tem menos. E não é um par de antenas, né? São 4 antenas. Diplópode, os pelos de cobra. Eles têm 2 pares de patas por segmento, o corpo é achatado? Não, o corpo é achatado no quilópodo, eles são mais redondinhos. Os insetos é o grupo mais diverso, inclui 3 tagmas, o corpo deles é dividido em cabeça, tórax e abdômen. O que é tagma? Como eles têm um corpo segmentado, quando os segmentos se juntam para formar peças, cada peça é um tagma, a cabeça é um tagma, o tórax é outro, o abdômen é outro. Eles têm 6 patas, são 3 pares, um par de antenas, em alguns casos 1 ou 2 pares de asas. Sim, beleza, é isso aí. Aqui você já tem aves e mamíferos. Então aí, falando de cordados, falando de vertebrados, tá? Bem, aves e mamíferos são, né, o topo dos animais, dos vertebrados, porque sangue quente, eles são endotérmicos, eles produzem calor, eles vão para qualquer ambiente. Aves e mamíferos, né, estão presentes ao redor do mundo, com isso eles, né, sangue quente, temperatura constante, pode ir para qualquer região que eles quiserem, desde o Ártico até a Antártica, deserto. Eles têm uma história evolutiva próxima, mas também tem diversos traços únicos, porque na verdade, né, na evolução deles tem lá, peixes deram origem a anfíbios, os anfíbios aos répteis, e dos répteis que saíram as aves e os mamíferos. Então, na verdade, o mamífero não veio da ave, o mamífero veio do réptil, assim como a ave também veio do réptil. Uma característica que distingue a ave do mamífero. Bom, se você puser aqui, né, vamos colocar para efeito didático peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, certo? Peixes e anfíbios, os rins são mesonéfros. O que é rim mesonéfro? É aquele rim que filtra sangue e celoma. De répteis para frente, os rins são metanéfros. Metanéfros quer dizer, eles filtram apenas o sangue. Outra coisa, de répteis para frente, a fecundação é sempre interna. De répteis para frente, a respiração é somente pulmonar. Tá? De répteis para frente não existe larvas. Então veja lá. Letra A. A diferença deles, a excreção são rins metanéfricos, tá? Só que o principal produto é o ácido úrico. Nas aves é ácido úrico. Veja, nos vertebrados, quando tem ovo com casca, quem que tem ovo com casca aqui? Nem o peixe, nem o anfíbio. É o réptil e a ave. Quem tem ovo com casca excreta ácido úrico. Quem não tem, excreta ureia. Menos aquele peixe de água doce que tem muita água, tal, ganha água por osmose, o rim elimina muita água, daí amônia. Mas o peixe ósseo marinho, anfíbios, mamíferos, é toda ureia. Então, é uma diferença aqui? Sim, os rins são metanéfricos dos dois, só que na ave ácido úrico, no mamífero ureia. Endotermia, estruturas que ajudam, não, ambos são endotérmicos. Sistema circulatório fechado, sim. Duplo, porque tem sangue venoso arterial. Completo, porque eles não se misturam. Coração com 4 câmaras, os dois têm. Eu falei para vocês, a partir de réptil, a fecundação é só interna. Sim. Indivíduos dioicos, sim. Isso não é diferença. Respiração exclusivamente pulmonar, com 2 pulmões. De réptil para frente, todo mundo tem 2 pulmões e respiração pulmonar, quer dizer, o que identifica é aqui, ácido úrico.
Letra A. E a nossa última questão, a 135, que fala dos anfíbios. Então você vê que o peixe pode ser ósseo, pode ser cartilaginoso. Cartilaginoso são tubarões e raias. O resto é tudo ósseo, certo? É pintado, dourado, pacu, jaú, pirarucu, tudo aquele resto de peixe, né? O Nemo, tal, tudo peixe ósseo. E a partir de um peixe ósseo pré-histórico, lá parente do selacanto, ele desenvolveu 4 membros e um pulmãozinho. Ele saiu da água e surgiu o anfíbio. Então o anfíbio veio daquele peixe que respirava pela bexiga natatória. Ele tinha respiração pulmonar. Então nele apareceu um pulmãozinho. O anfíbio, ele faz a transição da água para a terra. Ele dá umas voltas na terra, mas ele precisa da água. Porque a fecundação dele é na água, o ovo dele é gelatinoso, a casca, né? Não tem casca, é uma membrana gelatinosa. Ele tem larva aquática, ele respira pela pele, precisa manter úmida, quer dizer... Então ele precisa muito da água. E é por isso que eles estão em extinção, porque a pele deles é muito fininha, é muito delgada, justamente para respirar por ela. Então... No começo da semana passada, um comitê das Nações Unidas fez um pronunciamento que os impactos causados por humanos ameaçam a existência de 1 milhão de espécies, incluindo 40% delas anfíbios. As atividades humanas afetam espécies ao redor do mundo, mas eles estão, né, desproporcionalmente sofrendo mais, com base nos conhecimentos. Eles produzem uma grande quantidade de calor. Não, quem produz calor nós vimos. Endotérmicos são aves e mamíferos, só. Eles colocam os ovos em terra firme para protegê-las dos predadores aquáticos. Não, no caso o sapo, não. Né? Nem as salamandras, somente a cobra cega. Eles são dependentes da água, a falta de um ambiente terrestre úmido dificulta a obtenção do alimento. São muito sensíveis a alterações na água, como acidez, temperatura e poluição. Sim. Eles respiram por pulmões bem desenvolvidos? Não. Eles surgiram agora com pulmãozinho, o pulmão deles é bem pequenininho, por isso que eles respiram pela pele. Esse fungo quitrídeo é um parasita que afeta a habilidade deles? Não, nada disso, né? Eles são dependentes da água para a sobrevivência. Então, eles sofrem pressão da poluição atmosférica, da terra, da água, e pele permeável absorve tudo, por isso que eles estão morrendo bastante. Então, é a resposta C. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês, né, tenham aproveitado bem, se cuidem, continuem se protegendo. Até a próxima, tá? Um beijo para vocês, um abraço, tchau, tchau.